Bom dia a todos, meu nome é Patrícia Fabrini, sou médica, tricologista, atendo na Hillman Clinic, sou coordenadora do setor de tricologia e hoje eu vou falar para você sobre anatomia aplicada à Mesogyect Gun. Então, pessoal, quando eu recebi essa foto, depois de ter feito uma sessão de HCPR nessa paciente, 15 dias eu tinha agendado para ela voltar. Eu fiquei impressionada com o resultado. Veja que o recesso frontoparietal diminuiu, parece que a densidade e a espessura do cabelo e até mesmo a coloração melhorou. E aí eu falei, bom, então nós vamos mais a fundo para ver o que tem. Essa primeira parte da aula, apesar do título ser Anatomia aplicada ao Mesogyect Gun, vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque eu vou mostrar tudo que tem. A gente, como médico, a gente tem que saber explicar isso para o paciente. O paciente pergunta, o que você está colocando no meu couro cabeludo? Então, assim, eu recebo duas perguntas. Tem tratamento? Melhora? Melhora. E a segunda pergunta é, dói? E aí hoje a gente vai apresentar, então, o Mesogyect Gun e o porquê dele e o que a gente está usando. Então, vamos lá. Então, o HCPR, ele é indicado para eflúvio telógeno e ele tem essa composição. E a gente vai falar substância a substância para vocês raciocinarem e poderem explicar para o paciente tudo que a gente está aplicando ali. Bom, então esse oligopeptídeo 2, que é o fator de crescimento insulina simile, o que acontece? Ele é um dos fatores de crescimento. Esse artigo é um artigo muito interessante e ele mostra quando você usa regenero, quando você usa fator de crescimento autólogo, todos os fatores de crescimento implicados nesse processo. E aí ele mostra aqui 15 fatores de crescimento. Um desses fatores de crescimento é o fator de crescimento insulina simile. Uma outra coisa muito importante que eu achei enquanto estava estudando para apresentar essa aula, é esse artigo relacionado à menopausa, e aí ele fala o quê? Vocês viram que saiu há um tempo um artigo falando que o açúcar ia interferir na queda de cabelo e por quê? Então o que esse artigo fala é que quando você tem o aumento do índice glicêmico, você tem o aumento da insulina e como se ela competisse com o fator de crescimento insulina simile e não fosse produzido esse fator de crescimento que ajuda no crescimento capilar. E aí, então, isso tem um bloqueio do crescimento capilar. Uma outra forma, a insulina também ela estaria agindo, aumentando a dehidrotestosterona, então você aumentaria e diminuindo essa vascularização. O que faz sentido com alimentos e com uma dieta hiperglicêmica, onde vai estar impactado na microcirculação e, consequentemente, no crescimento do cabelo. Bom, para frente, esse tripeptídeo de cobre, como é que ele age? Então, assim, ele é a substância que a Toscani nos apresenta como um minoxidil simile. Na verdade, como é que ele vai agir? Ele vai agir como se ele colocasse uma diminuição da apoptose, que vai acontecer ali no folículo, e o aumento da fase anágena. Então, é exatamente o que fala, é um estímulo da proliferação e uma prevenção na apoptose lá na papila dérmica. Então é assim que ele age e é assim que a gente teve aquela resposta. Então ele age similar ao minoxidil, é essa substância, e ele estimula a proliferação e previne a apoptose dos folículos. Ele também tem uma ação antirradicais livres. Uma outra substância são esses dois, que seriam o fator de crescimento endotelial e o fator de crescimento do fibroblasto, que a gente vê naquele artigo que eu comentei, que compara o Regenera com o fator de crescimento autólogo e mostra os 15 fatores de crescimento, então esses dois também estão envolvidos no crescimento do folículo. Bom, a taurina é uma outra substância que está presente, e a gente vê aqui nessa foto, então, a papila dérmica, e aí ela vai agir inibindo o TGF-beta1, que vai inibir o crescimento do folículo. Então, a taurina inibe essa substância, o TGF-beta1, e permite o crescimento do folículo. Bom, aqui a biotina, Aí nesse artigo é uma coisa muito interessante, para a gente poder pensar em tudo do capilar, que a ingestão diária, o ideal é que a gente ingira 35 a 70 microgramas de biotina por dia. Uma outra coisa muito importante que fala desse artigo é que as pessoas, então assim, a gente tem isso na dieta, tem no amendoim, tem nos nuts, mas essa biotina, quando você come o ovo com a clara crua,
ele vai liberar a avidina, e a avidina vai bloquear a biotina. Então é uma coisa interessante para a gente poder passar para os pacientes, né, nesse momento em que o ovo está tão em alta assim na dieta. Uma outra coisa também seria a vitamina E, a C, com uma ação antioxidante. Então veja que tem vários fatores para poder estimular esse crescimento capilar. Bom, a outra substância que nesse caso a gente vai usar para a alopecia androgenética vai ser o Hair Cocktail Plus. E aí a gente tem todas essas substâncias que vocês estão vendo aí. Por que tem que ter todas essas substâncias? Olha esse artigo que interessante da doutora Antonella Toshi. Esse artigo, ele mostra esse esquema onde você tem vários fatores que você tem que bloquear. Então pensa que você não vai conseguir inibir um crescimento, não vai conseguir inibir a queda só com uma substância, só com o minoxidil, só com a intradermoterapia. Por quê? Só com a dutasterida. Porque você tem uma série de fatores que você tem que agir. Você tem a perda do colágeno, você tem então, o envelhecimento, a perda de uma estrutura que vai agir como ancoragem do fio. Tudo isso é muito importante, que a gente age em tudo. Então, a mudança na microcirculação, a inflamação, o radical livre. Se você usa um blend de substâncias, faz mais sentido que você tenha um efeito maior do que usando só uma ou duas substâncias. Bom, esse artigo, ele fala sobre o sal palmito. O sal palmito, então, ele vai estar agindo como? Ele vai ser um similar, ele é uma substância botânica, que a gente vai estar falando só com substâncias botânicas, mas ele é um similar à dutasterida ou à finasterida, ele vai estar bloqueando a 5-alfa-redutase e vai estar evitando o afinamento do cabelo. Aqui também fala da biotina e aí fala do uso diário, e aí é uma outra coisa importante também, né? Que para adultos, mais ou menos o necessário seria 30 microgramas por dia. E aí, o que acontece? Os pacientes, eles acabam vindo já com uma série de substâncias, de nutracêuticos que eles compram com venda livre na farmácia. O que se compra na entrada da farmácia, que é venda livre, muitas vezes você não consegue ter, você tem a substância importante, o ingrediente importante, mas você não tem na concentração importante. E uma outra coisa, a gente não sabe qual que é a capacidade de absorção de cada indivíduo, a gente não sabe como está a microbiota dele, a gente não sabe como estão as velocidades intestinais, o quão inflamado está o intestino dele. Então faz sentido que quando a gente entregue diretamente, aí a gente vai chegar na anatomia para falar entrega ou não entrega com esse produto, com essa tecnologia. Mas faz mais sentido que quando a gente entregue no local, a gente tenha mais efeito. Então, aqui, de novo, a taurina, né? E aí a gente fala a ação protetora na papila dérmica. E aqui duas substâncias que teriam uma ação antirradicais livres. Então a gente tem todas essas substâncias nesses dois mais conhecidos da Toscane no tratamento capilar. Mas a gente também tem outras substâncias também presentes. Então a gente vai ter aqui a biotina, que vai agir na síntese de queratina, que vai ser importante ali na cutícula do cabelo. Então essa cutícula vai estar íntegra, vai estar fechada, para que a luz do sol bata e reflita, né, com um aspecto bonito. Vai estar estimulando também, né, assim, localmente, né, outras partes também importantes do couro cabeludo, que é uma estrutura proteica. A gente tem o pantenol, e aí é uma outra entrega, porque o paciente não consegue separar entre a melhora que ele tem do couro cabeludo, ele também quer a melhora do cabelo. Então a entrega do pantenol vai valorizar muito o nosso resultado, o nosso tratamento. Tem o saliforo, que seria o ácido salicílico para dermatite seborreica, também é muito importante. E tem o ginkgo biloba, que vai melhorar a microcirculação. E pensa que os pacientes que vêm com queda, eles tiveram um quadro inflamatório pós-Covid, eles têm um quadro inflamatório pela idade, pelo estresse oxidativo. Então, se você melhora essa microcirculação, você também beneficia muito o paciente. Bom, a vitamina C, como ação antioxidante, ela também é cofator na síntese de colágeno. Vamos lembrar que o colágeno é uma estrutura que vai ancorar esse fio. E o silicor, que é o silício orgânico também. A gente lembra que tem um trabalho que fala do fio de PDO para estímulo capilar. Como ele age exatamente, a gente não consegue dizer ainda. Mas o fio de PDO, ele vai estimular o colágeno, e o colágeno é uma estrutura de ancoragem. Então, se a gente usa o silicor, que também vai estimular esse colágeno, que é uma estrutura de ancoragem do fio, a gente pode ter resultados melhores ainda. Bom, então agora nós vamos para o conceito de eletroporação. Existem vários artigos que falam da eletroporação, mas esse eu achei que é o artigo mais importante.
O que esse artigo fala? Ele fala, primeiro, que ela pode ser usada para íons, pode ser usada para corantes, ela pode ser usada, no grupo teve até uma pergunta sobre bleomicina, e ela pode ser usada no tratamento de câncer renal, de espino celular, de melanoma, e ele aumenta, segundo esse estudo, a ação da bleomicina em 300 a 5 mil vezes, se não me engano. Então isso é uma coisa interessante. O que é eletroporação? São pulsos curtos de grande voltagem que vão mudar a capacitância da célula e vão fazer poros temporários na célula, e a partir desse poro que vai entrar a substância que a gente quer que entre. Então a gente vê aqui nesse esquema, olha, que realmente se formam poros. Bom, então aqui vamos começar a ver então a nossa aula. A anatomia aplicada à Mesogyect gans. Vocês estão vendo a epiderme, olha a espessura da epiderme nessa dissecção. Olha a espessura da derme, realmente parece que tem mais ou menos 1 milímetro. E a hipoderme, que parece que tem mais ou menos uns 2 milímetros. A gente vê o folículo ali, olha, que ele chega até a parte mais inferior da derme, próximo à hipoderme, certo? Bom, aí isso comprova, né, com esse estudo também, a gente vê aqui, ó, que o folículo é uma estrutura profunda, que ela está próxima da hipoderme, que ela alcança toda a derme. Então, tudo que a gente estiver tratando, o ideal, se a gente tem a papila dérmica aqui embaixo, né, se a gente tem a glândula sebácea com as células totipotentes no meio, junto ao músculo eretor do pelo, que tudo esteja envolvido, mais o tecido conjuntivo, mais o colágeno que está ali ao redor. E aí eu encontrei esse artigo que falava, olha que interessante, o estudo da anatomia cutânea com ultrassom. Então, o ultrassom na dermatologia clínica, né? E essa correlação. Então, aqui a gente vê a biópsia, vê o folículo. Folículos são essas estruturas brancas mostradas no ultrassom. A epiderme, esse E em cima, essa estrutura mais clara. A derme, a gente está vendo, e ali eu vejo o folículo. Numa outra parte desse artigo, ele mostra que na fronte você tem uma espessura de 1 milímetro na derme. Lembra lá do artigo da dissecção que eu mostrei para vocês? Realmente parecia que a derme tinha, a epiderme era muito fina, tipo 003, 002, e a derme tinha mais ou menos 1 milímetro. E aqui a gente vê que a derme da fronte, 1 milímetro, faz sentido. E que na região da nuca, a gente vê aqui, se não me engano, 5. Também faz sentido, porque é uma pele mais grossa, né? E aí o que a gente fez? Então, deixa eu ver se eu consigo o som aqui. Tá muito baixo, mas eu vou falar para vocês. Então, assim, deixa eu só ver se eu consigo o som. A gente separou na paciente, fizemos a marcação, vou parar um pouquinho só para mostrar para vocês. Fizemos a marcação no recesso frontoparietal, então a gente fez a linha médio-pupilar, o epicanto lateral e aqui um dedo à frente da costeleta. Essa foi a área de marcação, onde a gente fez o ultrassom. E aí vejam que no ultrassom a epiderme está marcando 0,03. A derme 0,12, ou seja, 1,2 milímetros, que faz sentido com aquela imagem que a gente viu ali na dissecção. E a hipoderme 1,8 milímetros. E aí o que a gente fez? A gente então fizemos a medida. Acho que ficou baixo para vocês ouvirem, mas aqui a gente está fazendo o ultrassom então dessa área selecionada. Ela está medindo ali a epiderme, a derme e a hipoderme antes do tratamento. Aí eu tenho um anjo da guarda aqui do meu lado que está me ajudando. Que vai entrar a substância e se vai ter alguma mudança na textura da derme, na espessura, no aspecto da derme. Pronto. E agora aqui, então, a gente vai aplicar o Mesogyect. Ó, naquela área que a gente marcou, a gente fez o Mesogyect, tá? A gente usou aqui o HCPR. E eu fiz durante 2 minutos, tá?
Eu até falo numa hora assim, conta 2 minutos para mim. E aí eu vou explicar para vocês. Lógico que a gente repete a área, né? Eu vou continuar só para não ficar muito cansativo, tá? E aí depois a gente fez de novo o ultrassom nessa área. E aí na derme, que tinha dado 0,12, deu 0,14. Bom, aí a ultrassonografista, que é a doutora Patrícia Almeida, que estava comigo, bom, Paty, isso tem um viés, né? Pode ser, bom, Paty, então parece que a derme ficou mais engurgitada, então a substância penetra. Ah, será que penetra? Será que não penetra? Será que eu respirei, mexi aqui? Mas teoricamente sim, a gente tem valores diferentes. Mas alguém pode dizer, ainda é um pouco subjetivo. Por que eu fiz os 2 minutos? Algumas observações importantes. Por que eu fiz os 2 minutos? Porque naquele artigo ele fala várias coisas que a gente vai falar na parte prática, mas uma das coisas que ele fala é que esses canais, essa abertura, ela se mantém, né, ela é mais eficaz quando você faz por 2 minutos. E eu vou mostrar para vocês aqui a seguir por que eu tenho feito e tenho pensado nesses 2 segundos. Então, ali a Paty colocou, comparando o antes e o depois, a derme era 0,12, passou a 0,14. Então, houve uma intumescência da derme, alguma coisa entrou ali, a gente começa a acreditar que realmente faz sentido aquele efeito bonito lá do começo e tão rápido. Aí aqui de novo ela mostra, e aí, bom, o que eu fiz? Perguntei à farmacêutica, o que eu posso usar então? Uso o azul de metileno. Então eu vou usar o azul de metileno, coloquei ele ali, lógico que o algodão não é como a pele, mas a minha intenção é que penetre também. Então usei o azul de metileno e aí eu busquei várias pessoas essa semana, se alguém estava fazendo alguma cirurgia, algum lift e tal, para a gente poder fazer. Mas como eu não consegui, porque foi, né, assim, o pensamento foi em cima da hora, então eu falei, bom, faço uma biópsia em mim, né? E aí foi o que eu fiz. Então a gente fez, a Patrícia estava comigo, e aí eu anestesiei essa área, e aí fiz o azul de metileno nessa área e fiz uma biópsia. Então tá aqui, ela tá fazendo em mim. Ai, peraí, deixa eu só achar. Pronto. Mas olha, que como a gente fez, então assim, uma coisa importante para vocês pensarem, a gente deve manter essa aplicação por 2 minutos. Porque aí o que aconteceu? Eu fiz o azul de metileno dessa forma e fiz uma biópsia, um punch de 4 milímetros, né? Até 1 centímetro, como diz o Dr. Carlos, cicatriza sem problema nenhum, não precisei dar ponto nem nada, tudo tranquilo. E mandei para anátomo patológico. Quando eu tirei a peça, eu vi, sinceramente, uma raja de azul na derme. Mandei para anátomo, mandei no formol. E fiquei ansiosa pelo resultado, porque a aula era hoje. Isso foi na quarta-feira, ou terça-feira. Na quarta-feira, ela me ligou, quinta-feira à tarde, ela me ligou e falou assim, Paty, não deu nada. Não tem nada na derme. Eu falei, não é possível, como é que eu vou falar de uma coisa se eu não acredito naquela coisa? Tem alguma coisa errada. Aí eu falei, vou fazer outra biópsia do outro lado. Eu não estou acreditando nisso, não é possível. E aí meu marido falou comigo assim, Paty, formol, etanol, é tudo álcool. Você lavou sua pele com álcool. Então, saiu tudo. Na hora que você coloca no formol, você perde. Aí eu cheguei aqui na clínica, tinha paciente 6 horas, cheguei 5 horas, falei, vou fazer a biópsia do outro lado. E aí eu fiz a biópsia do outro lado, da mesma forma, depois do azul, mas eu falei, Dani, conta 2 minutos, nós vamos manter 2 minutos, porque no artigo fala que você vai aumentar a permeação por 2 minutos. E tá aqui o resultado, olha só, gente. Então, assim, eu tenho macro ainda hoje, eu vou mandar para vocês no grupo semana que vem, porque isso foi feito quinta-feira, 6 horas da tarde, eu não tive tempo hábil, né? Eu também não tinha pensado nessa ideia antes, mas não tive tempo hábil para poder mostrar. Mas na hora que a gente for mostrar o anátomo patológico com a pigmentação, você veja que aqui no macro você vê a epiderme, vê um pelo, né? Então, assim, a gente vai ver ali no micro o folículo, a gente vê a derme tatuada em azul e a gente vê a hipoderme mais amarelinha. Então você vê que a substância realmente penetra e na derme completa. Então aqui, ó, eu mostro e movimento um pouco para vocês verem, para não ver tanto essa coisa, mas daqui eu vejo a epiderme e a derme toda tatuada em azul. Então, de fato, pela eletroporação, 2 minutos você consegue, com certeza, colocar o ativo até a derme profunda. E isso faz sentido com aquela resposta boa que a gente teve e com todas as ações que acontecem para a queda de cabelo e para o estímulo capilar.
Então, vai de acordo com o folículo sendo uma estrutura profunda e o pigmento chegando lá embaixo. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, eu fico à disposição. A gente vai falar um pouco mais na parte prática, eu vou falar outras coisas também interessantes desse artigo. E semana que vem eu prometo mandar o estudo para que a gente consiga comprovar isso, tá? Muito obrigada.